Tá o link lá, às vezes esse som que eu coloco fica muito alto, cobre a voz. Aí você verifica para mim, por favor, se o som está cobrindo ou não. Graça e paz a todos, sejam bem-vindos. Está ótimo, está muito baixo, pode erguer um pouquinho mais. Aí, ó, minha voz está bem alta, né? Amém. Glória a Deus. Eu queria convidar você para nós termos mais um momento de oração. Hoje eu estava banhando e senti o desejo de ungir as pessoas. E eu queria, não porque eu tenho poder, nem este óleo tem poder, mas eu queria ungir, porque a palavra do Senhor diz, se há alguém enfermo, chame os líderes. Onde está escrito isso? Quem lembra? Quem conhece esse texto? Tiago? Vamos abrir? A gente lê o texto, eu li esse texto lá na casa do Júnior, quando nós oramos pelo Bernardinho. Tiago, abra sua Bíblia. Acha sua Bíblia. É Tiago o texto? Hã? Quem lembra? É Tiago ou Timóteo? Então fala onde está em Timóteo. Tiago 5. Rapaz, eu sou um crente meio chulé, mas eu leio a Bíblia de vez em quando, hein? Tiago, capítulo 5. Onde está Tiago na Bíblia? Depois de Hebreus, antes de 1 Pedro. Antes de 1 Pedro, depois de Hebreus. Hebreus, Tiago 5. Qual é o versículo? Isso. Olha aí comigo. Tiago, irmão de Jesus, ele diz assim, é uma carta geral, chamada Epístola Gerais, não é direcionada a uma igreja, a um povo. É uma carta escrita para todos, inclusive para eu e você, no dia de hoje. Veja o que ele diz, vamos ler a partir do verso 12. Acima de tudo, porém, acima do quê? De tudo. Acima do seu dinheiro, da sua casa, do médico, do plano de saúde, acima de qualquer coisa, ele diz, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu nem pela terra, para que nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? É uma pergunta. Eu vou fazer a pergunta para vocês aqui. Está alguém entre nós sofrendo? Eu não sei você. Eu sei de gente que está sofrendo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça. Tá, eu faço a pergunta e vocês respondem. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração, está respondido. Está alguém alegre? Cante louvores, acabamos de cantar. Está alguém de vós doente ou enfermo? Chame os presbíteros da igreja, no caso os líderes da igreja, e estes façam oração sobre o enfermo, ungindo ele com azeite, óleo, em nome do Senhor. Aí olha o resultado, tá? E a oração de fé salvará o enfermo, não estou falando só de cura, salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, serão perdoados. Ele continua, 16, confessai, pois, os vossos pecados uns para que uns aos outros, para seres curados. Muito pode a sua eficácia, a oração ou a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e ele orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 7 meses não choveu. E orou de novo, e os céus deu chuvas, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, e alguém converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Então, a oração é por causa da Bíblia, é porque a palavra ensina que nós devemos orar. Eu queria orar pela vida do Estevão, meu netinho, que está dodói também, pelo netinho do Júnior também, que está dodói, está internado ainda, Júnior? O Bernardinho. Queria orar pela Marge, que perdeu o pai dela faleceu lá em Curitiba.
né, o seu Mauro, tem imagens dele, vídeo dele na piscina do Júnior lá, o Marcão no colo, os dois estão, tomara que estejam, né? Lá na glória agora da piscina do céu, brincando, se divertindo. Vamos orar por eles. Mais alguém gostaria de pedir oração? Pessoas que estão em casa, se você quiser pedir oração, coloque seu nome aqui, a Valdirene vai ler para nós. Dona Concha, orar pela minha mãe também está dodói, Dona Concha, em nome de Jesus, que Deus levante a senhora desse leito de enfermidade, dessa gripe, desse tombo, dessa tontura, em nome de Jesus. Mais alguém aqui gostaria de colocar, talvez, amém, Marquinho? Se você sentir vontade de falar, se você não sentir, mas coloque diante do Senhor. Se você sentir o desejo de vir aqui na frente para você representar aquela pessoa, porque você já viu na Bíblia também em Atos que eles levavam roupas para o apóstolo Paulo e Pedro, né? Para orar. A Bíblia diz que a pessoa passava na sombra de Pedro e era curada. Que poder é esse? Hoje nem a oração de alguns não está funcionando, né? De Pedro era só a sombra, já curava. O que está acontecendo? Deus mudou? Deus perdeu o poder? Sabe o que aconteceu? Nós relaxamos. Nós nos tornamos, é o que eu vou falar hoje, crentes de BGE. Não quero entrar agora nesse assunto, vamos orar, depois eu falo sobre isso. Eu estou aqui, vem cá, a pastora também passou mal esses dias, graças a Deus, Deus levantou ela, então nós vamos orar por ela, curando a vida dela, e também representando o Estevão, e o Júnior vem representando aqui o netinho dele, o Bernardinho. Nós vamos orar, a Bíblia diz, chame os líderes da igreja. Aqui todos vocês são líderes, vocês estão aqui desde o começo, né? Todos aqui que estão desde o começo são líderes, só não sabem ainda que são. Pena que não tem visitante hoje, né? Aqui, mas tem visitante lá conosco, online. Vê lá, amor, se tem mais alguém pedindo oração. É, aquele lado fica diferente daqui. Vê que nós já vamos orar. E você em casa, pegue um óleo, pegue o óleo de comida mesmo. A Bíblia diz que é o azeite, o óleo. O azeite simboliza a unção do Espírito. É a presença de Deus, e o unguento, ele serve para cura mesmo sem oração. Você já viu isso? Que o óleo faz bem para a enfermidade? Não sei se lá no Maranhão era assim, mas o Estevinho estava aqui com dor de ouvido. Nós fizemos o que aprendemos com nossos pais. Conversei com o Júnior essa semana sobre isso, né? O pessoal mais novo corre para a internet ou ligar para o médico, né? Nós fazíamos o quê, irmão? O que a gente fazia com nossos pequenos ficavam doentes? Corria no quintal, pegar um mato, corria no mais velho, avó, avô, pai, mãe, ele falava, faz isso, pega o picão, faz um chá, pega tal coisa, faz um banho. Aí nós temos um óleo ali, a pastora já esquentou o óleozinho e pôs no algodão e pôs no ouvidinho do Estevão. Para quê? Para amenizar a dor. Se o óleo faz isso, imagine o óleo com oração. Marilda, amém. Marilda Pira, minha grande amiga de infância, pela Rosângela. Vamos orar pela Rosângela, em nome de Jesus. Você em casa, pega o óleo, coloque sobre a sua cabeça, passa na sua testa, passa na sua mão. Se puder, coloque no lugar da enfermidade. Depois você vai dar um testemunho de que Deus curou, que Deus respondeu a sua oração. Em nome de Jesus é o que nós vamos fazer agora. Vem aqui, Flor. Todos que quiserem, peguem do óleo aqui, passa na sua mão, passa na sua testa, em nome de Jesus. Pode passar na sua mão também, em nome de Jesus. Eu vou passar na testa de todos, para todos receberem essa unção do Espírito Santo de Deus, do óleo, que é a presença do Senhor, que é a cura do Senhor, em nome de Jesus. Receba a unção do óleo do Senhor, em nome de Jesus. Aqui não tem mágica, aqui não tem milagre por conta de quem está orando. O poder não está em mim, o poder está em quem? No Senhor. No Senhor, em nome de Jesus. Põe na minha testa, eu não posso me ungir, você que me unge, varão. Amém. Em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui reunidos num pequeno grupo. Eu espero que seja um pequeno grupo com uma grande fé agora, Senhor. Uma fé inabalável, uma fé indestrutível, não neste óleo, não neste lugar, mas no Senhor e na sua palavra. Em nome de Jesus. E cada pessoa que foi citado o nome aqui, e aqueles que estão no coração das pessoas que pediram oração, em especial o Bernardinho, o Estevão, a vida da minha mãe, ó Senhor, a vida da Marjorie, que está enlutada, ó Deus, sobre a vida da Rosângela, que foi pedido ali no grupo, Senhor, aquelas que estão
pedindo oração, eu quero pedir que agora, um vento novo do teu Espírito, um poder sobrenatural de cura, venha sobre a vida dessas crianças, dessas pessoas, de cada um que foi colocado aqui diante do Senhor. Venha, Senhor, aquele mesmo poder que ressuscitou a Cristo dos mortos. Venha o Espírito de cura, de restauração, pois a tua palavra diz que o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por isso nós tomamos posse da cura do Senhor sobre a vida dessas crianças, sobre a vida dessas pessoas, em nome de Jesus. E juntamente com a cura vem a salvação, em nome de Jesus. Venha também o consolo no coração aflito. Venha, Senhor, a paz do Senhor. Venha o ajuste, o reajuste no lar, na família, onde tem uma inquietude, onde tem uma pessoa agora, Deus, clamando, pedindo ao Senhor, seja aqui dentro, seja online, seja o dia que estiver ouvindo essa mensagem, que o poder do Senhor venha sobre essas vidas, em nome de Jesus. E nós damos uma ordem no mundo espiritual, que toda enfermidade saia, em nome de Jesus. Todo espírito maligno que está sobre esta vida, saia em nome do Senhor Jesus. Pois o poder está no nome do Senhor Jesus, e não na nossa voz, e não no nosso querer, mas na vontade do Pai, que assim fez. O Senhor Jesus pisou na cabeça da serpente. Satanás está derrotado e nós tomamos posse da cura, da restauração, da salvação, em nome de Jesus. E todos que creem digam amém. Eu recebo a unção do Senhor, a cura do Senhor sobre a minha vida, sobre os meus familiares, sobre a minha casa, em nome de Jesus. E assim eu vivo, assim eu declaro, para a glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por vocês virem orar conosco. Aleluia. E eu quero depois ouvir o seu testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, quero ser breve com você hoje, mas gostaria de ser cirúrgico, gostaria de não ser raso, ser o mais profundo possível naquilo que Deus está ministrando no meu coração nesses dias, sobre o assunto que nós estamos vindo conversando na semana. Nós estávamos falando sobre João 15, e João 15 conta a história que Jesus é a videira. Ele diz: eu sou a videira, meu pai é o... Nós já estamos careca, eu não, mas o Júnior está careca de saber que Jesus é a videira, que Deus é o agricultor. E nós somos? Tá. A falha está aonde? Na não produção de fruto. Só pode ser nos ramos. O agricultor não falha. A videira não nega. Mas nós falhamos quando não estamos agindo como ramo ligado à videira. No lugar certo, permanecer na videira. E permanecer na videira, Marquinho, eu estava aqui limpando, aqui tem um galho, o pessoal não consegue ver aí, aqui tem um galho, ó. Ele está macetado ali, ó. Ele está seco essa parte aqui, ó. Eu até tentei arrancar ele. Ele não murchou. Ele está seco, entortou, está seco, mas não murchou. Sabe por quê? Porque ele ainda está conectado. Eu fiquei olhando para aquilo, eu puxei, ele saiu, porque a base dele secou tanto que ele desprendeu do caule e eu joguei lá fora. Esse está ali ainda. O Senhor falou comigo esses dias, eu mexendo nisso aí. Por mais que você esteja batido, caído assim, meio que para baixo, não se desligue da videira. A videira não é igreja física, a videira não é o culto de domingo, a videira não é a sua religiosidade de querer comprar Deus com seu dinheiro ou com suas boas ações. Estar ligado à videira é um estilo de vida constante, incansável na presença do Senhor. E eu sei que para você não é tão difícil, é só para mim que sou pastor.
Para você é fácil. Para mim que é difícil. Porque eu trabalho, eu dou aula, eu faço outras coisas, eu quase não tenho muito tempo, né? Então para mim é mais difícil, e para você é mais fácil. Lógico que não. É tão difícil para você quanto para qualquer um. Porque nós passamos o dia preocupados e correndo atrás das vaidades. Eu tô assim numa fase, queridos, que tem hora que dá vontade de jogar tudo para cima, parar com tudo mesmo. Parar com culto no domingo, parar de dar aula, parar com tudo e ficar assim, sem fazer nada. Nada. E ao mesmo tempo, dá vontade de comprar uma passagem para o lugar mais carente desse Mato Grosso e ir morar lá. Ser professor lá. Cuidar de gente lá, onde tem gente morrendo de fome e querendo a palavra. Ou fora do Brasil. Sabe por quê, Antônio? Porque eu me sinto inútil. Muitas vezes eu me sinto inútil. Eu falo, Senhor, o que eu estou fazendo? Eu não estou fazendo quase nada daquilo que eu deveria fazer. E eu comecei a listar, Antônio, não sei se você já fez isso. Eu comecei a listar, Marquinhos, o que eu estou fazendo que a Bíblia diz que não é para fazer. E o que eu não estou fazendo que a Bíblia diz que eu deveria fazer. Gente do céu, faça isso. Faça isso para você ver. Mas seja sincero. Marquinhos, eu comecei numa lista assim, ó, acabou a folha. Das duas coisas. De coisas que eu deveria fazer, que a Bíblia me ensina que eu deveria estar fazendo e não estou fazendo. E coisas que a Bíblia diz que eu não deveria estar fazendo e eu estou fazendo. E eu me vi como um ramo chulento. Falei, Senhor, o que está acontecendo? Então eu estou vindo desse texto de João 15. O Senhor é perfeito, é um pai perfeito, o agricultor cuida certinho. O Senhor é a videira, o Senhor é aquele que deu a vida. Aliás, o Senhor é a própria vida. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida da videira. Então a falha só pode estar em mim. Um ramo que quer ser videira. Um ramo que quer ser agricultor. Um ramo que se acha no direito de dizer, eu não preciso do Senhor, eu sei o que eu faço da minha vida. Aí a semana passada, quando entrei naquele assunto que nós terminamos ali sobre a videira, ele vem e começa a falar sobre o que? Amor. Se você é ramo da videira, guarde meus mandamentos, aquele que guarda os mandamentos me ama, e um novo mandamento nos dou. Lembra que eu li isso semana passada? Você não lembra? Eu vou lembrar você. João 15. Olha lá. Eu li o versículo 8 que ele fala, nisto é glorificado meu Pai, que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Assim vocês são meus discípulos. Aí no versículo 9 ele diz, como o Pai me amou, ele entra no amor. Ele está falando de videira, de repente ele fala sobre amor. Sabe por quê, Marquinhos? Porque hoje eu quero falar sobre isso. O tema da minha mensagem é, o fruto da videira é o amor. Eu quero entrar nessa ideia aqui, porque ele diz lá no versículo 12, o meu mandamento é esse, que, acompanhou, hein? Que ameis uns aos outros de qualquer jeito, do seu jeito, do jeito que a igreja fala, do jeito que o pastor está dizendo, do jeito que você foi amado pelo seu pai, pela sua mãe. Não! Ele dá a referência de como ele quer que nós nos amemos. Eu vos dou um mandamento, que vós amais uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha para mim, você sabe como Jesus nos amou? Ele disse, né? Fez esse coraçãozinho e falou, eu amo vocês. Não. Depois você vai encontrar e fala assim, ninguém tem maior amor do que esse que dá a sua vida. Ele nos amou ao ponto de dar a vida dele. Você já parou para pensar nisso? Para quem você está dando a sua vida? Você dedica a sua vida a quem? Ah, eu cuido da minha família. Não faz mais que obrigação, você que pôs no mundo tem que criar mesmo e cuidar. Mas a quem você está dando o seu amor? Você está amando quem? Com que referência? Que tipo de amor? É o amor de Cristo? Ou é o amor, você põe piso na minha casa, eu troco a lâmpada para você? Você vem aqui e resolve um BO para mim, eu vou lá e resolvo um BO para você. É um amor de troca? Ou é um amor incondicional, daquilo que nós estávamos falando ontem? De você fazer e não esperar nada em troca. Porque se você esperar e a pessoa te decepcionar, e vai decepcionar, você já desiste.
Então é melhor você nem esperar nada. Faça como para o Senhor. Você já recebeu o seu pagamento. O quê? O Senhor olhou do céu e disse: muito bem, raminho. Está produzindo um fruto bom. Eu estou vendo. Ninguém está vendo, mas eu estou vendo. Ninguém vai bater palma para você, mas eu estou aqui te vendo. E ele entra então nessa história do amor. E ele diz: o mandamento vos dou. Aí lá no verso 17: nisso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Ele traz o amor como mandamento, não é uma opção, um desejo, uma vontade, mas um mandamento. E o mandamento você não tem que obedecer se sentir vontade, você tem que obedecer porque é mandamento. Ele mandou. Se você esperar sentir, você nunca vai amar. Ou você vai amar condicionalmente, esperando algo em troca. O amor que ele está dizendo aqui é o amor dele. O amor de Jesus foi incondicional. Ele não esperou você melhorar para ele te amar. Ele não esperou você se converter para ele te amar. Ele não esperou você casar para ele te amar. Ele não esperou você encontrar uma solução na sua vida para te amar. Ele não esperou você deixar de ser o que você era para te amar, porque ele te amava mesmo antes de você ser o que você é. Eu fiquei pensando nisso, Antônio. Eu falei: Senhor, como pode me amar? O Senhor sabia de tudo que eu ia fazer e sabe ainda que eu vou fazer, ainda me ama. Ah, Senhor, eu não consigo amar como o Senhor ama. Porque eu desisto, eu traio, eu minto. Aí o Senhor me levou para Romanos 12. Que ainda nós vamos continuar no assunto do amor. Vai lá para Romanos 12. Você conhece o versículo 1 e 2, porque eu e a pastora já falamos muito sobre isso, e domingo que ela pregou, ela falou sobre o versículo 1 e 2, que é: não vos conformeis com este. Isso. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Versículo 2. Não vos conformeis. Essa palavra conformeis quer dizer não tome forma, não fique igual. Não entre nessa onda. E olha aqui para mim, por favor. É nessa parte que eu coloquei lá o que eu faço que não deveria fazer e o que eu não faço deveria fazer. Eu comecei a perceber que a minha vida tem uma forma horrível. O meu estilo de vida está parecido com gente que não conhece a Deus e não ama a Deus. Eu estou correndo atrás do vento. Eu estou indo atrás daquilo que não me traz retorno espiritual. Eu estou investindo bastante nessa terra, nesse chão, nesse lugar, e estou esquecendo de investir naquilo que é eterno. Eu estou deixando de ter vida de oração para ter vida de celular, para ter vida de prazeres momentâneos. Vocês sabem que eu não sou contra isso, e estou com saudade das nossas passeadas. Esse dia o Antônio mandou mensagem para mim: vamos arrumar um lugar para nós acampar. Eu falei: pastor, como eu estou precisando disso, sair, mas eu não quero sair sozinho. Eu quero sair como nós saímos algumas vezes, irmos juntos, para divertirmos juntos, para experimentarmos um pouquinho do fruto do ramo de cada um, do tempero de cada um, da simplicidade de cada um. Mas está todo mundo ocupado e tão corrido, e agora a família vai crescendo, vai aumentando, e a gente vai começando a ter outros rumos, não é? As poucas famílias que vinham, que completa, era Júnior e vocês. Que vinha todo mundo, né? Marquinhos vem porque tá só os dois. Se tivesse criança, talvez maiorzinha, tem que ir lá no aniversário, tem que ir no não sei o que, né? Mas está trazendo, agora a Agnes está vindo. Bênção de Deus. Mas as poucas famílias que começaram aqui e continuaram por um tempo, foi vocês que vinham, vocês, Adriele e o Anthony. Adriele já escapou pelos dedos. Anthony está vindo. Tomara que chegue um dia ele bata na porta: pai, bora, estamos atrasados. Hoje sou eu que começo o culto. Não tem ninguém querendo fazer isso mais. Pastor, vou chegar mais cedo para ajudar a arrumar as cadeiras. Vou lavar o banheiro. Vou passar para pegar o fulano lá, deixa que eu pego de carro, porque eu tenho gasolina, eu tenho carro, ele não tem como, eu vou buscar. Não tem. Ou alguém que termina o culto vem aqui na frente e fala: eu quero dizer que eu fiz isso, porque o texto que foi lido aqui: confessa os pecados entre vocês para que sejam curados. Ou alguém que levanta a mão e diz: Senhor,
eis-me aqui. E acaba o culto, a pessoa vem e conversa, pastor, eu quero ser um missionário, me envia para um seminário, me envia para uma junta de missão, eu quero entregar minha vida ao Senhor e servir ao Senhor. Não tem, tá difícil. Porque a gente está correndo atrás do vento. O texto diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mudar a mente. Esse texto de mudar a mente quer dizer metanoia, mudança de direção, de mente. Eu andava assim, agora estou andando para cá. Eu mudei o caminho, mudei a rota. A minha pergunta para mim mesmo foi, quem te conheceu antes de você mudar? Quem era você? Tem alguém que possa dar os testemunhos? Que chega aqui e fala, eu conheci o Antônio antes dele conhecer Jesus. E a pessoa fala, sabe o que aconteceu? Eu vi a mudança na vida desse homem. Aí eu perguntei para mim mesmo, se quem está convivendo comigo não está vendo mudança na minha vida, é sinal de que eu não estou mudando. Porque, Antônio, é muito fácil amar os pobres lá da África, mas e o seu vizinho? Aquele que está próximo, você não consegue fazer isso. Está lá longe, você chora, oh, Senhor, aquele povo lá, Israel, está caindo bomba lá, não sei o quê, e lá na Rússia, e lá na Ucrânia, não sei o quê, oh, vamos orar, tá, mas tem uma guerra acontecendo do lado da sua casa, e você não visita o seu vizinho para fazer uma oração por ele. Tem uma guerra acontecendo na mente do seu filho, e você não consegue apaziguar a jihad santa que está acontecendo dentro da sua casa. Quem conheceu você? Quem pode dar o testemunho da sua vida? Antônio, você não iria ser minha amiga se você me conhece. Porque eu só tenho um pouco de alguma coisa boa por causa de Jesus na minha vida. Quem me conheceu sem Jesus sabe. Da onde isso? Você está mandando para mim? Você tá gravando? Tô não. Tô não. Você fecha tudo aqui. Aí. Ah, é o som desse negócio aí, do fundo. Não é? Hein? Não sei. Eu não tô mandando nada pra você. Voltando, onde eu parei? A pastora me desconcentrou. Ei, reverenda. Você não me conheceria, você não acreditaria que seria possível hoje você estar me ouvindo. Você não ia falar assim, esse cara aí vai pregar um dia, falar de Jesus? Esse cara aí que só fala palavrão, besteira, que tem uma vida fora do rumo? Mas quem conheceu você? E eu fiquei pensando sobre isso, falei, por que as pessoas estão mais próximas de nós não estão vendo fruto na nossa vida? Mas nós somos crentes do IBGE. Só estamos no número. O que você está fazendo na sua vida? Você aqui. O que você está fazendo que alguém olha e fala assim, aquele ali é um discípulo de Jesus. É um raminho da videira. Por quê? A atitude, o gesto, a fala, o comportamento, o jeito de viver. Aí tem gente que fala assim, não, mas eu não preciso parecer que eu sou crente. É verdade, você não precisa parecer, você tem que ser. Você tem que ser crente, ser cristão, ser discípulo de Jesus. Mas não exteriormente só. Interiormente também. Porque quando muda o interior, altera o exterior. Olha aqui para mim. Sabe por quê? Os guardas precisaram levar Judas para identificar quem era Jesus? Porque estava escuro e Jesus era um homem comum. Parecia com os discípulos. Ele não tinha uma roupa sacerdotal. Há quem diga que se você visse Jesus no meio da multidão, você não sabia quem era Jesus. Mas se você sentasse um pouquinho para ouvir, você perceberia quem era ele. Porque da boca dele saía vida. Lembra do Salmo 1? Se assenta na roda dos escarnecedores. Às vezes a gente se senta na roda, Marquinhos, em vez de a gente sermos termostato, nós somos termômetros.
Em vez de chegar na roda e a roda mudar o assunto por causa da sua presença, você entra no assunto e continua na parafernália de porcaria que está saindo naquela roda, seja na roda da internet, na roda do celular ou na roda dos amigos. Ah, pastor, você com seus parentes, quando você chega no lugar onde estão seus parentes, altera o ambiente ou continua ou piora? Porque tem crente que piora o ambiente, Antônio. Tem crente que vem no final de ano numa casa, é tão chato, que ele quer converter os outros à força. Chega lá, ele quer ficar pregando no jantar de final de ano. Não é assim. O ramo vai produzir fruto, não é na força dele, é no poder da videira. Chega lá, quer ficar... Tá lá o cunhado, a cunhada, o tio, a tia, os primos, tudo reunido no final de ano, e de repente ele levanta, sabia que a árvore de Natal é coisa de Satanás? Mas ninguém perguntou nada, cara, fica na sua, para de ficar querendo dar lição de moral nos outros. Seja o sal da terra no sentido de você dar um tempero gostoso, não salga muito não, mas não falte. Seja a luz, mas não precisa ficar querendo cegar os outros, mas também não se apague. Seja no tempo certo, na hora certa, no momento certo. Produza o fruto, segundo a palavra, não o fruto conforme você quer produzir. Porque o poder não está no ramo, o poder está na videira. E eu volto aqui, onde ele diz, não tomeis a forma. Eu comecei a observar que a minha vida está tendo uma forma igual a dos outros. Correndo atrás de dinheiro, querendo comprar, querendo conquistar, para deixar para quem? Para quem? Para o outro que vai acabar no outro dia? Porque não vai dar o mesmo valor que você dá? Não é assim? Perigoso. O que você tem virá farelo em poucos minutos. Porque a pessoa que vai assumir não tem o mesmo amor e dedicação que você. Ou às vezes vai virar um inferno na vida da família. É ou não é verdade? Tal de herança vira uma coisa do outro mundo. Chega da briga por causa de 100 mil reais. Para dividir em 4. 100 mil reais dividir em 4. Vai dar 50. Vira um inferno. Você sabe o que eu estou falando. Terminando o versículo 2. Não vos conformeis, mas transformados pela renovação da vossa mente. Se você passar pela experiência do novo nascimento que eu estou falando aqui há dias, que ninguém vai conseguir entender o texto, se não for nascido de novo, vai ficar viajando. Ele está dizendo aqui, transformados pela renovação da vossa mente. É arrependimento. Eu mudei o trajeto, mudei a direção. Para que você possa experimentar. Não é você ficar olhando, é experimentar em sua vida. Qual seja boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Nós sabemos aqui nesse texto que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Aí eu olho para isso e falo, a minha vida está sendo boa, perfeita e agradável? Ou eu sou um cara desagradável, onde eu chego, trago coisa ruim? Quem eu estou sendo? O que está acontecendo na minha vida? Aí, Antônio, eu olhei para esse texto, li todo o capítulo 12 e pulei em relação ao amor lá para o versículo 9. Leia comigo, a pastora lê o texto. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-os em honra uns aos outros. No zelo, não seja remisso. Sede o quê? Fervoroso em espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Seja paciente na tribulação. Na oração, perseverante. Compartilhai as vossas necessidades com os santos. Praticai a hospitalidade, quer dizer, receba a gente em casa. Abençoai os que vos... Aqui começa a pegar, hein? Abençoe aquele que está falando mal de você. Isso não é fácil. Um dia eu cheguei onde eu trabalho, numa outra escola, a pessoa chegou em mim e falou assim, nossa, o pessoal aqui tem uma turma que gosta de você, né? Elogiando o seu trabalho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas eu vou falar uma coisa para você. Tem um pessoalzinho aqui que não gosta de você. Você sabia? Eu falei, sei. Sabia que a hora que ele falou, eu falei, para. Ele falou o quê? Não fale. Por quê? Não fale o nome da pessoa. Porque se você falar, quando eu encontrar a pessoa, eu já vou querer tratar ela diferente. Porque eu sei que tem gente que não gosta de mim. Tem uns que estão estampados na cara. Mas eu não posso fazer disso uma justificativa para eu tratar mal a pessoa. Porque eu fujo do que a palavra ensina. Aqui, orai pelos que vos perseguem, eles aqui, abençoai os que vos perseguem.
Falei para ele, não fala o nome não, porque senão na hora que eu entrar na sala, o meu olho vai direto naquela pessoa. E eu já vou falar assim, por dentro, né? Safado, sem vergonha, ficar rindo na minha cara, eu sei que você... né? Então não me fale. Depois a pessoa veio me procurar, Valdir, depois de um tempo. Falou, lembra aquele dia que eu estava falando? Falei, lembro. Por que você falou para mim não falar? Falei, porque eu não queria maltratar ou tratar com diferença a pessoa. Interessante. Onde você aprendeu isso? Falei, eu aprendi com Jesus. Jesus disse que eu tenho que amar as pessoas. Então, se você falar que ela fala mal de mim ou não gosta de mim, eu já vou começar a tratar ela no mesmo valor, na indiferença. Eu não quero fazer isso. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai, não... Tá vendo? Não adianta você falar assim, não vou falar nada, não vou falar mal também. Tá, mas você tem que falar bem. Abençoar e falar bem. Versículo 15. Alegrai-vos com o quê? E chorai com os quê? Isso aqui também é difícil, hein? O que você acha que é mais fácil? Se alegrar com os que se alegram ou chorar com os que choram? O que é mais fácil? Chorar. Mais fácil, segundo os estudos, é chorar com os que choram. A pessoa está ali, enlutada, sofrendo, você chega lá, meu querido, Deus te abençoe, vamos sofrer junto. Agora a pessoa está ali feliz. Comprei um carro novo, passei no vestibular, troquei, não sei o que, fui promovido, furei 15 poços hoje, troquei 15 pisos, vendi 20 bitoneiras, consegui vender meus docinhos. Aí eu olho para mim e falo, caramba, não vendi nem uma bitoneira esse mês. Meu piso está quebrado, que não tem ninguém para trocar. Docinho, só açúcar puro em casa. Caramba, feliz da Valdirene que me deu os docinhos dela. Glória a Deus pela vida dela. Se você tenta se alegrar com ela, mas você fica morrendo de raiva porque o dela está dando certo e o seu não. Sabe o que é isso? A dificuldade de você se alegrar com os que se alegram. Se alegrar com os que se alegram, parte desse princípio aqui, do texto que eu li aqui pouco atrás, de honra. Onde que ele fala de honra? Aqui, versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo honra uns aos outros. Quer dizer, você dar a oportunidade de o outro estar bem e honrar aqui com assim, glória a Deus pela sua vida, Valdirene. Deu certo aquilo que está fazendo. Aí você olha para você, não está dando nada certo. Mas você fala assim, eu me alegro com a Valdirene. Fico feliz por você, pelo que você está fazendo, está dando certo. Glória a Deus. Por isso que é mais difícil se alegrar com os que se alegram. É mais fácil chorar com os que choram. Onde eu parei? 16. Tende o mesmo sentimento uns com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não tomeis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem e... Bem, isso, aqui perante de todos os homens. Se possível, porque às vezes não é possível. Quando depender de você, tende paz com todos os homens. Esse versículo aqui é um ditado antigo que diz assim, quando um não quer... Já viu esse ditado? Porque foi quando depender de vós. O Júnior quer brigar comigo. Ele quer brigar comigo. Ele vem e vai para a pessoa, mas eu não quero briga. Então está dependendo de mim, eu não quero, então nós não vamos brigar. Eu não quero brigar. Então quando um não quer, os dois não brigam. Mas se os dois quiserem, ninguém segura. Aí briga mesmo. Isso é bom trazer para o casal. Está na cama ali. Amor. Dependendo de mim, vai dormir, amanhã a gente conversa. É terrível, né? Não torneis ninguém mal por mal. Versículo 17. Esforçai-vos por fazer o bem perante os homens. Se possível, versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim, no caso, o Senhor pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Versículo 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver sede, fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasa viva sobre a cabeça dele. Não te deixe vencer o mal, mas vença o mal com o bem.
Você sabe o que quer dizer colocar brasa viva na cabeça do outro? Sabe o que é isso? Você deixa o outro de cabeça quente, confuso. Eu falo, como que pode? Eu falo tão mal daquela pessoa, não gosto dele, e ele me trata tão bem. Eu estava com sede, ele me deu água. Porque na verdade, não sei com você, tem gente que não está com sede, gente que não gosta dela, não está de jogar mais fogo nela e matar queimado. Está com fome, se você agora vai ficar com fome mais ainda. De mim não vai sair uma arruela, uma bolacha para comer. Não sei se você é assim. Vem isso em mim e falo, nossa do céu, fulano não está nem cumprimentar na rua. E quando de repente Deus permite uma situação para você servir aquela pessoa e dar na mão dela assim, e você fala, meu pai do céu, o que eu estou fazendo? Que a vontade é de... o versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal. Pega essa palavra. Como ele está dando a dica? Como que eu venço o mal? E por que quando está causando mal, você vem com mais mal ainda? É como se estivesse pegando fogo aqui agora, e de repente o Antônio vem e fala, deixa que eu apago, cata um galão de gasolina e joga em cima. Vai jogar gasolina no fogo, o que vai virar? Mais fogo. Não é? E não é assim que a gente começa as intrigas? Uma confusão, uma briga, alguém fala uma coisa, já vem outro ditado antigo, sai com uma quente e duas fervendo, por causa que aumentou a intriga. Todo esse texto que nós lemos aqui, Antônio, eu comecei a fazer a lista do que ele disse que eu devo fazer e eu não estou fazendo. Veja só. É muita coisa. Eu passei por cima, você atropelando. Se você parar para raciocinar, ler o texto e analisar, pegar lá o versículo 9. O amor seja sem hipocrisia. Tá. A Bíblia diz que o amor tem que ser sem hipocrisia. Não, mas eu não sou hipócrita. Se eu amo, eu amo. Se eu não amo, eu não amo. Já errou aí. Porque se você ama, você ama. E se você não ama, você deveria amar. Porque o texto diz que eu tenho que amar até quem não merece. Ali a gente já escorrega. A hipocrisia é no sentido de você fingir que está amando e não está amando. Agora, como que eu mostro o meu amor? Eu volto para Jesus e João 15. Ele não falou, Deus, tá bom, vamos resolver, eu amo aquele povo, tá? E Deus fala, tá, mas você tem que ir lá. Tem que ir? Tem. Certeza. Tem que sair daqui da presença, eu e o Senhor aqui, ó, tudo construímos. A eternidade, você vai ter que ir lá. Tá, mas eu vou que jeito? Sou um espírito. Pois é, você vai nascer de uma virgem. Já parou para pensar, Deus planejando tudo, falando com o filho dele, você vai nascer de uma virgem. Você não pode entrar no mundo físico sem ser fisicamente. Porque eles não vão poder pegar no espírito, eles precisam encontrar eu lá. E eu lá é você indo, e você indo é você deixando aqui. E você deixando aqui, fica tranquilo que você vai voltar para cá. E fala, tá bom, tem como a gente adiar isso? Não. Jesus, cantamos no domingo passado, abriu mão de sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo. Se ele, Val, veio, qual é o nome da Val, né? Ele veio. Se ele deixou a glória e veio e demonstrou tudo isso que Paulo está dizendo aqui, ó, ele amou quem não amava, ele se deu, ele se entregou, ele fez tudo. Quem sou eu para não fazer, ou dizer que eu não quero, ou não vou fazer, se ele deu exemplo? Por quê que eu estou falando que nós somos crentes de BGE? Porque a pergunta que eu fiz para mim é, as pessoas que te cercam sabem que você é crente? As que te cercam no convívio. Por quê? Qual o sinal? Sua roupa? Você precisa falar? Você tem que identificar para a pessoa? Vem, o IBGE pergunta, religião? Agora, antigamente tinha católico e católico não praticante. Agora tem evangélico não praticante, sabia? Já tem esse aí. Eu sou evangélico. Qual a denominação? Não, nenhuma. Eu sou não praticante, mas sou evangélico. Você é crente de BGE.
Porque esse lugar aqui, esse convívio, esse estilo de coisa que nós estamos fazendo, nada mais é do que exercício para sermos frutos, sermos ramos frutíferos. Porque, Antônio, tem hora que eu fico me segurando para falar algumas coisas. Que tipo de vida eu e você estamos levando? Ao ponto de impactar o nosso vizinho, o nosso parente, as pessoas que estão próximas de nós, convivendo com nós, vendo em nós algo que eles não veem em outras pessoas. Que fruto eu estou produzindo? Que amor que eu estou injetando na vida dos que estão próximos de mim? É o amor da boca para fora? Eu te amo. É o amor do coraçãozinho? Agora diminuiu, né? Era assim, ficou assim, agora está assim. É o coraçãozinho que faz, né? Olha lá. Sim. Isso, coraçãozinho. Já mistura o coração e dinheiro ao mesmo tempo. Amor ao dinheiro, amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro. Timóteo vai falar a raiz de todos os males. Então, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Você não gosta de dinheiro, dá para mim que eu gosto, mas não amo. Então, nós somos crentes de IBGE por quê? Porque é só no censo, só um número. Porque as nossas atitudes não estão parecidas com alguém que se diz ramo da videira, entre aspas, crente, cristão, discípulo de Jesus. E eu quero chamar a sua atenção, você aqui, você em casa, para nós buscarmos no Senhor e não sermos uma propaganda enganosa do Evangelho. Ah, mas você vai falar assim, mas sabia que fulano faz isso? Aí vem a central da fofoca, né? Sabia que fulano também isso? Sabia que eu conheço um pastor? Eu não quero saber da vida dos outros pastores, do irmão, eu quero saber da minha vida. Eu sou chamado a olhar para a Escritura e ser um exemplo na minha sociedade. Não para se aparecer, mas para que Deus seja... Olha, lembra do verso que nós lemos lá em João 15? Nisto é glorificado meu Pai, para que Deus seja glorificado. Nisto é glorificado meu Pai, que vades e deis fruto. Versículo 8 de João 15. O que glorifica a Deus? Frutos. E o que é o fruto? Produção da videira. Passando por quem? Por mim, o ramo. Mas eu me esforço para dar o fruto? Não, eu só permaneço na videira. O fruto é consequência de permanecer. Como eu falei do domingo passado, o pé de manga não se esforça. Eu vou produzir uma manga, eu vou fazer não. Ele simplesmente produz a manga. Agora nós somos um pé de uva, uma videira, querendo produzir manga. Aí não vai. E pior ainda, alguns não produzem nenhuma manga, produzem um abrolho, um espinho, um carrapicho que gruda nos outros, que machuca, que incomoda. É o crente carrapicho. Já ouviu falar disso? Não tem, estou inventando agora. Que só incomoda, gruda e incomoda. Tem o crente pipoca, né? Crente pipoca, a gente tem que aprender a ser crente pipoca. Crente pipoca, quando você põe a pipoca na panela, que nós usamos óleo aqui, põe o óleo, ela estoura, não estoura? Não, precisa do quê? Do fogo. É o fogo que esquenta o óleo que faz a pipoca explodir. E quando ela explode, ela era um caroço feio, ela explode e vira uma coisinha branca, parecendo uma noiva, linda. Mas você já reparou quando você está comendo pipoca, e geralmente a pipoca não é muito boa, no finalzinho sempre tem uns carocinhos que não? Como que você chama aquele carocinho? Lá na minha terra tem, minha mãe, o pessoal que não vai saber. Escreve aí. Quando a pipoca não estoura, aqueles grãozinhos ficam no fundo, chamam o quê? Não sei na sua terra. Se alguém tiver ali, vai escrever. Piruá. Lá é no Paraná. Nossa, a pipoca está cheia de piruá. Que é os grãozinhos que não estouraram. Foi para a panela, banhou no óleo, veio fogo e não converteu. Continua sendo um crente piruá. Você viu o piruá? Até a forma dele muda. Ele é um grãozinho de milho. Quando ele entra em contato com o óleo, com o fogo, ele faz assim, ó. Mas não explode. Aí você olha para o princípio de crente e está assim, ó. Você fala, graça e paz. Ô irmão, faz uma oração. Eu não quero orar. O fogo está vindo, o óleo está ali, mas ele é um piruá, um crente piruá. Invoca a vida dos outros, faz cara feia para tudo.
Nós precisamos aprender a ser crente pipoca. Vem a unção, o óleo, o fogo, e de repente você pá! Explode. E sai toda aquela casca feia sua e vira aquela coisinha branca, igual a noiva de Cristo. Alguém fala, que pipoca gostosa. Pois é, foi o fogo de Deus que mudou a minha vida. Transformou a minha vida. Então, se você não sabia, tem o crente carrapicho e o crente piruá. Que vem um fogo, vem um óleo e não se converte. Mas tem o crente pipoca que pula de alegria, e o negócio está pegando fogo, a coisa está acontecendo, e não sei o quê, e está com problema, com luta, aí você olha para ele e fala, não, você estava doente? Eu estava doente, meu irmão, mas eu não estou morto, Deus vai me curar nesse culto mesmo, hoje eu vou sair daqui curado em nome de Jesus, porque eu vim com a fé para buscar o Senhor, e Deus vai falar comigo, aleluia, glória a Deus, e a conta, Senhor, eu tenho uma conta para pagar, me ajude a ganhar mais, a vender, a fazer um negócio, porque eu preciso pagar aquela conta, mas louvado seja Deus, porque eu tenho uma nova vida em Cristo, Jesus mudou a minha vida. Vou falar para você, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho a salvação. E salvação não se compra com dinheiro. E eu sou o mais rico do mundo. Aleluia, glória a Deus. Vai ignorar? Não, eu não vou fazer da minha vida uma catástrofe. Eu vou fazer da minha vida o quê? Louvor a Deus, adoração a Deus, porque eu sou um ramo da videira. Eu não sou nada mais, nada menos. Eu sou um ramo da videira. O que acontece na minha vida é produção da seiva do amor de Deus. Ele me ama e Ele me ama. Eu quero passar esse amor para outras pessoas. Mas se você ficar olhando para o chão, se você ficar olhando para o balão, se você ficar olhando para os seus problemas, você não vai conseguir encontrar essa alegria, porque essa alegria só está nele. Lembra de João 15? Para que o vosso gozo seja completo. Tem uma canção que diz assim, você pode ter a casa repleta de amigos, parentes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra para poder comprar, porque esta paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Eu sei que é difícil você pensar nisso, sabe por quê? Agora mesmo na sua cabeça vem o problema da dívida, da confusão que você precisa resolver. Mas eu vou falar uma coisa para você, de tudo, o que você mais precisa é Cristo. O que você mais precisa é Cristo, porque Cristo te ajuda lá na dívida, lá no problema, lá na enfermidade. Agora você pode juntar todo o dinheiro, que talvez não vai conseguir resolver todos os seus problemas. Sabe de onde eu tiro isso? João 15. Sem mim, nada podeis fazer. E pronto. João, eu não consigo pensar diferente. Eu estou falando isso aqui para vocês, mas dentro de mim está uma luta, porque eu sei de coisas que eu tenho que tomar posição na minha vida. E eu estou fazendo isso. Hoje eu chorei aqui, eu sozinho. Que veio uma crise dentro de mim de se sentir um zero ela, um inútil. Oi, Senhor, como que o Senhor me ama desse jeito? Foi lavado aqui ontem, vim montar o som, comecei a montar, que eu terminei de montar toda a mesa, parou de funcionar. Não saía som, nada, dando 5 horas, e a pastora, você vai tomar banho? Eu falei, já vou, e mexe daqui, mexe daqui, você quer saber da coisa, Senhor? Se não funcionar nada, nós vamos sentar aqui, nós vamos cantar com o violão na mão, os irmãos assistem depois, nós gravamos no celular, e Zé Fini. Porque vem um desânimo, vem uma vontade de parar, de não fazer mais nada, mas você olha para o Senhor, e o Senhor fala assim, agora que eu quero ver se o que você está fazendo é para mim mesmo. Porque fala a verdade. Para que isso aqui? Deus não precisa de nada disso. Acabamos de cantar aqui. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos. Mas a gente faz isso para você. Para você chegar e sentar e ouvir eu ficar falando aqui, mas eu não quero ficar falando para encher a sua cabeça. Eu quero que o poder da palavra mude conceitos da sua vida e da minha. Para isso, você não pode contar só com o domingo. Você precisa de ter uma vida com Deus. Você não precisa, você não pode vir aqui fincar sua raiz aqui no vaso aos domingos, se na sua casa não tem a fonte da vida, que é Cristo. Então eu queria desafiar você, querido, a desenvolver uma vida constante com o Senhor. Pare um pouco o que você está fazendo, vai orar. Sabe o que eu aprendi? Ô Júnior, sabe o que eu aprendi? Eu aprendi assim, ó, quando você está tentando resolver uma coisa, você já fez de tudo, Marquinhos. Trocou o fio, trocou a engrenagem, já fez de tudo e não resolveu? Vai dormir.
Você já fez tudo o que tinha possível fazer e não resolveu? Vai dormir. Sabe onde eu aprendi isso? No Salmo 127. Aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Falei, Senhor, eu vou descansar. Porque eu sei que o Senhor não descansa. E o Senhor vai dar uma solução para isso. Não sei como vai ser, mas eu vou descansar. Porque eu já fiz tudo o que eu sei fazer. Tudo o que me era possível. Só o Senhor mesmo para resolver. Quero desafiar você a ler Romanos 12 em casa. Leia o capítulo todo, tem só 21 versículos. Nós lemos na metade, mas leia de novo. Começa, olha que interessante. Romanos 12, que tem 21 versículos. 21 virado vira 12. Né? 21 invertido vira 12. Leia Romanos 12, mas leia com a alma, o desejo de João 15, como ramo. Tá? Porque lá ele termina de falar do ramo e entra no amor. E aqui Paulo vem falando sobre o amor. O amor seja sem hipocrisia. E faça esse exercício. Anote no papel coisas que tem aqui em Romanos 12, que é para você fazer e que você não está fazendo. E escreva do lado coisas que você não deveria estar fazendo e você está fazendo. Faça isso. É um exercício. Queria desafiar você. Agora, se você não tem tempo, eu tenho uma coisa para te falar. Eu lamento se você não tem tempo para leitura da palavra. É sinal de que você não serve para ser crente, cristão, discípulo de Jesus. Porque para ser discípulo de Jesus, você não precisa arrumar tempo. Você tem que dar todo o tempo para Ele. Até quando você vai trabalhar, tem que ser para a glória dele. Quando você vai passear de moto, tem que ser para a glória dele. Quando você vai brigar com sua mulher, tem que ser para a glória dele. E porque ele vai chegar e falar assim, vamos parar com essa briga e vamos acabar com esse negócio. Deus trouxe você aqui hoje para ouvir isso. O fruto da videira é o amor. Mas é o amor sem fingimento. É o amor verdadeiro. Feche os seus olhos. Não tem mágica, não tem pressão. O que tem é o convencimento da palavra, através do Espírito Santo de Deus. Senhor, lemos a Tua palavra, comentei muitas coisas, mas só o Senhor pode injetar amor na mente e nos corações. Só o Teu Espírito pode mudar vidas e famílias. Só o Senhor pode trazer cura sobre as famílias que nós oramos aqui, as crianças, os jovens. Só o Senhor pode, ó Deus, transformar toda a realidade que está destruindo, que está impedindo esta vida de viver para a Tua glória. Lemos que o Senhor é a videira, que o Pai é o agricultor, nós somos os ramos. E o Senhor, ó Deus, através da seiva que o Senhor passa para nós, só pode produzir vida, porque o Senhor é o Deus da vida. Então nos ajude a fazer isso na nossa casa, que tenha vida, alegria, perdão, misericórdia, graça, oração, louvor, palavras agradáveis, palavras, ó Deus, de fé, ó Deus, correção na hora certa, no tempo certo, com a palavra certa. Nos livre, Senhor, da maldição, nos livre, Senhor, da palavra maldita, nos livre dos palavrões, nos livre, Senhor, ó Deus, das negociatas mentirosas, ó Deus, nos livre, ó Pai, em nome de Jesus, da mentalidade reprovada em relação à família, porque muitos falam que o problema é a família, e nós sabemos que o problema não é a família, o problema são pessoas que estão na família, porque problemas nós temos tanto na casa quanto no trabalho, onde tem gente, nós temos problemas. Então nos ajude a não sermos problemas, Senhor, mas sermos solução do Senhor, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa casa, que nós sejamos, ó Deus, ramos que tragam solução para o problema, e não mais fogo para o problema. Em nome de Jesus. Faça isso na casa do Antônio,
da Antônia, do Júnior, da Jo, do Marquinhos, da Evelyn, da Valdirene, do Gilson, na minha casa, na minha família, Senhor, na casa dos irmãos que estão ouvindo agora, participando conosco, Senhor, injete a unção do Teu Espírito e transforme a nossa mente, o nosso ser, o nosso caráter, o nosso jeito de viver, que possamos viver de forma agradável ao Senhor, que possamos ser, ó Deus, verdadeiramente discípulos de Jesus. Ó Pai, injete em nós uma fé inabalável para andarmos na luz da Tua palavra e proferirmos palavras de bênção até mesmo contra aqueles que falam mal de nós e que se são, ó Deus, inimigos declarados, nós abençoamos eles agora, em nome de Jesus. Pois a Tua palavra diz aqui, acabamos de ler, um mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. E este amor não pode ser hipócrita. Graças te damos pela Tua palavra. Bendito seja o Teu nome, em nome de Jesus. E todos que creem digam amém. Aleluia. Amém. Graça e paz, você que estava nos ouvindo. Deus te abençoe. Uma boa semana.